Olá, boa noite. Vamos entrando, a casa é sua, vamos lá. Estamos aqui esperando vocês chegarem para começarmos a falar. Primeiro a entrar, Vera Lúcia, obrigado, Vera Lúcia. Depois a Lídia, Andréia, Priscila, Graziele, vamos lá todos. Ive Vieira, Pedro Oliveira Lourenço, Jéssica, gente, de onde vocês são, de que parte do Brasil, de que planeta, de que lugar do Brasil vocês são. Eu fico muito curioso de saber, porque quando a gente, com essa tecnologia que nós somos quase onipresentes, né, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu queria saber também de onde vocês são. A Ive de Osasco, Adriana, Carolina do Rio Grande do Sul, Gisélia, Rose Padilha, Sérgio Carrasco, boa noite a todos, o Rodrigo, meu colega de escritório que está aí, a Lídia, Priscila, vamos lá, gente. Bom, hoje queria falar o nome de todo mundo, mas como tem muita gente, às vezes a Duína, nós vamos ter uma live quinta-feira com a Duína sobre o livro que ela acabou de lançar, que é sobre o poliamor, e nós vamos ter, além da presença da Duína, vocês vão ver lá, não sei se já viram, teremos a presença de um trisal, então vai ser uma live um pouco diferente. Não percam. Rodrigo Pereira, tá lá. Rose Siqueira tem aqui. Bom, vamos lá, gente. Gilmara, Geraldo. Vamos lá, temos várias perguntas, mas antes de responder as perguntas, eu quero comentar o assunto, me sinto na obrigação de comentar o assunto, que até já postei sobre isso, mas falar aqui ao vivo com vocês, onde a gente vai poder ter a oportunidade de debater, é muito importante, que é sobre essa decisão do STF, né? Porque nós somos os protagonistas disso, o IBDFAN, na verdade. Como é que essa ideia surgiu, né? Um dia conversando com o Rolf Madaleno, né, que é um grande advogado brasileiro, nós pensamos, gente, mas como é injusto essa história de pagar pensão, de pagar imposto de renda sobre pensão alimentícia. E quando eu começo a conversar com o Rolf, com o Berenice, com todas essas pessoas do IBDFAN, uma ideia vai puxar na outra. E aí começamos a desenvolver a tese, e o Rolf ficou encarregado disso, e outras pessoas também, nós, já que é injusto, vamos ir atrás do justo. Por que é injusto? E aí começamos a desenvolver a tese da bitributação, e isso foi em 2015, nós entramos com essa ação em novembro de 2015, olha só, isso tem 6 anos, né? Foi lá distribuído, caiu com o ministro Dias Toffoli, que inicialmente nós estávamos com medo do IBDFAN não poder ser autor, mas tudo isso foi superado, pedimos liminar, bom, enfim, e agora terminou esse julgamento 8-3, então não existe mais imposto de renda, não incide mais imposto de renda sobre pensão alimentícia. Bem, isso todo mundo já sabe, porque isso foi noticiado, né? Mas vamos ver alguns detalhes aqui, algumas perguntas, algumas dúvidas que ficam nessa ação. Nós do IBDFAN, tem muita gente dizendo assim, olha, vocês precisam entrar com embargo de declaração para poder esclarecer algumas coisas. Primeiro, esclarecer, e isso que eu vou falar aqui já responde algumas perguntas de algumas pessoas que perguntaram aqui, por isso eu vou até dar preferência para elas, né, que é do Marcelo Pascali Azevedo, não sei se está aí, Marcelo, que fez uma pergunta, e da Isabela Botega, que falou sobre a modulação, a modulação nesse processo, né? O que é isso? Bom, então o STF julgou, não tem mais. Você se lembra, não tem mais incidência de imposto de renda sobre pensão alimentícia. Ótimo, isso era muito injusto, injustiça corrigida. Mas aí ficam as perguntas. Bom, mas isso vai valer a partir de quando? Vale para trás, é só para frente, é o exercício de 2022, e eu só vou poder não declarar, não pagar no exercício a partir de 2023? Como é que é isso? Bem, nós não vamos entrar com embargo de declaração, porque do jeito que tá bom. Se alguém quiser, ou seja, se a Receita Federal, Procuradoria, seja lá quem for interessado, quiser fazer, que faça. Para nós já está decidido. Então, a partir do momento que o STF não fala nada e não falou, o que nós vamos fazer?
Bom, então já vigora. Bom, já vigora. A partir de hoje? Não, a partir da publicação. Dessa publicação, que deve sair nos próximos dias, né? Tá todo mundo fazendo matéria sobre isso e vocês vão ver aí em breve muita coisa. Tem algumas dúvidas, né? Direito é isso, esse eterno exercício de argumentação e contra-argumentação. Então, a pergunta que fica é, vale e os atrasados? Ou seja, as pensões atrasadas e que deveriam incidir imposto de renda sobre elas, e aquele imposto de renda que já foi pago durante todo esse ano, por exemplo. Né? Então, essa é a dúvida. Eu tenho orientado aos meus clientes pare de pagar, né? Não pague mais pensão alimentícia a partir de agora, né? Digamos, depois da manhã já vai estar valendo. Mas olha só, se o STF declarou inconstitucional, é inconstitucional só daqui para frente ou é inconstitucional para trás também? Eis a questão. Né? Então, estou entendendo, claro que isso dá muita discussão, mas eu estou entendendo e já respondi aos clientes que me perguntaram assim, preciso pagar imposto de renda sobre a pensão a partir de agora? Eu disse, não. Porque tem muita gente que cai na malha fina da Receita Federal. Eu tenho vários clientes que caíram na malha fina, né, que caiu na malha fina e aí nós, o que fazer? E aí nasceu uma dívida antiga, né? Porque, então, eu estou entendendo assim que não pague mais. Porque tem gente que paga, a pensão ela é mensal, recebe todo mês, e tem gente que paga todo mês, né? Recebe lá, por exemplo, 10 mil. Claro que isso não é a realidade brasileira, mas digamos uma pensão só para ficar fácil o raciocínio, porque você sabe que tem um escalonamento, né, que varia lá, que chega no teto máximo de 27,5%. Quem recebe 10 mil de pensão, não é 10 mil, é 10 mil menos 27,5%. Então, recebeu agora a próxima pensão, que vai receber de 10 mil, eu não pagaria mais, eu estou aconselhando os meus clientes a não deduzir do imposto de renda, porque tem gente que paga o imposto de renda todo mês para não acumular, né, o chamado carnê-leão e tal. Bom, então essa é a notícia boa. E claro, o direito nunca, quando a gente acha que é simples, nada é simples. Tem sempre uma dúvida, é para trás, é para frente, né? E aí eu passo a responder a pergunta da Isabela Botega, né? Que está aí, que eu já vi, né, Isabela? De onde você é? Que ela fala assim, gostaria de saber sobre a modulação temporal dos efeitos dessa decisão. Pois é, Isabela, nós pensamos muito e não vamos pedir, o STF não modulou. Pode até ser que a gente se surpreenda com isso, porque se ele modular, ele pode dizer assim, não, é só daqui para frente, mas se ele não fez, né, então nós podemos interpretar. Então eu estou interpretando assim, por isso, em princípio, nós não vamos entrar com embargo de declaração, respondendo a sua pergunta aqui e a que você acabou de fazer, porque uma tem conexão com a outra, né? Bem, e aí a outra pergunta que está ligada a esse tema, que é do Marcelo Pascali. Tá aí, Marcelo, que o Marcelo diz, saudações de Brasília, professor Rodrigo. Até então, para o alimentante, a pensão, né, dos alimentos era deduzida na base de cálculo do IR, exatamente para se evitar a incidência dupla do imposto, uma vez que o imposto de renda cabia a quem recebesse a pensão, alimentado ou seu representante legal. Alimentado, eu até prefiro usar, não tá certa essa expressão, mas eu acho que eu sempre uso alimentário, né, para usar e abusar desse sufixo ário, que é de quem recebe. Então, mas aqui não é uma incorreção, é só um acréscimo ao raciocínio. O alimentário, né, que recebesse a pensão, que é o alimentário ou seu representante legal. Com essa decisão do STF, a quem caberá o pagamento do IR sobre o valor da pensão alimentícia? Haverá limite para pensões alimentícias por acordo em escritura pública? Minha dúvida é com a possibilidade de simulações com objetivo de sonegação fiscal. Bem, Marcelo,
a quem caberá, bom, o avanço, né, quase que civilizatório, que era muito injusto, é que não será mais o alimentário. Imagina, era muito injusto. Quem está recebendo pensão, que está precisando, vai pagar imposto. E a discussão, que foi uma das bases da nossa tese, a pensão, isso não é renda. Então, isso não é renda, né? Isso é da sobrevivência, e isso foi uma das coisas que embasou a nossa tese, além da bitributação. Então, vai continuar, ninguém vai pagar, mas a pergunta, e eu vou ampliá-la, Marcelo, o pagador de pensão, né, o alimentante, né, ele tem o benefício fiscal, né, ele pode deduzir ali aquele valor, então ele tem benefício fiscal, isso é uma coisa, ele pode até ter, que entra na mesma categoria, no mesmo raciocínio de que quem paga ali é o dependente, né? Eu posso deduzir a pensão eu posso deduzir os valores, colocar meus dependentes. Então, o alimentário é um dependente no imposto de renda do alimentante. Então, isso dá uma chave para o raciocínio, mas isso também nós temos que aguardar a publicação para ver todo o conteúdo e analisar. Mas por hora, né, e apressadamente, nós podemos dizer assim, eu pararia de pagar a pensão, pagar o imposto de renda sobre pensão alimentícia, né? Bem, então é isso aí. Bom, vamos lá, seguindo aqui então a ordem das perguntas, né, nós vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar, depois a gente volta em alimentos, tá? Nós vamos falar agora sobre colação, respondendo uma pergunta da Paula Tinoco, que eu vi que já está aí, né, Paula? Então, vamos lá, nós vamos falar sobre colação. Isso, na verdade, dá uma live só sobre colação. Colação é uma questão interessante, instigante, como eu acho tudo em direito de família e sucessões. Mas vamos lá, a pergunta da Paula Tinoco. Estive num debate onde o caso era de colação de bens, onde a avó falece deixando único filho e único neto, esposo já falecido. Então, o falecido deixou um filho e um neto. Continua. Arrolamento feito para um único filho via judicial 2005. Este filho descobre que seu pai fez doações em vida de imóveis e valores que ultrapassam a legítima. Ele quer trazer esses bens à colação em seu testamento, pois casados da segunda vez em comunhão universal. Esta colação é possível a qualquer tempo. Dessa forma seria feita a partilha de forma mais justa. Qual sua orientação? Obrigada por sempre esclarecer-me, estou iniciando o direito de família. Abraços. E ela observa aqui ainda, né, Paula? Essas doações em vida foram para o único neto, filho de seu filho único, motivo da colação no testamento. Então tá, vamos aqui ampliar a pergunta, né, porque essas perguntas, embora elas possam até trazer um caráter específico, particular, mas todas elas trazem consigo um caráter universal que interessa a todos. Por isso, a ideia de responder as perguntas, que elas apenas vão nos dando o gancho de ir falando de assuntos interessantes, polêmicos, né, aqui do direito. Então, primeiro, Paula, nós vamos pegar aqui no artigo 2009, que fala o seguinte, vamos lá, nós estamos aqui no capítulo sobre colação, que começa no artigo 2002 do Código Civil. Bom, primeiro vamos falar o que é colação, né? Porque tem gente aqui que está começando, não se lembra, mas é para a gente pegar o conceito, né? Que é a mesma coisa de conferência, né? Colacionar. O conferir é trazer ou levar consigo. Eu estou lendo aqui o verbete do meu dicionário, né? Então, é o procedimento pelo qual o herdeiro necessário contemplado em vida pelo autor da herança, por meio de doação, fica obrigado a apresentá-la no inventário, isto é, levar ao acervo hereditário a antecipação da legítima que o beneficiou. E aqui a gente vai fazendo, primeira coisa,
lembrando a pergunta da Paula, a qualquer tempo? Não, tem um prazo prescricional. Lembrando aquela história de que o tempo tem um efeito sobre o direito. E é bom que tenha, é necessário que tenha, porque senão não haveria, como se diz nos livros, nos manuais, né, não haveria paz social, os direitos poderiam ser abertos, reabertos a qualquer tempo. Então, a colação, ela está aqui essa reivindicação de herança, essa da colação é um prazo de 10 anos, é o prazo máximo. Isso para o Código Civil atual. Mas eu quero voltar aqui na pergunta da Paula, quando ela fala que era o artigo 209, que eu vou ler para que a gente possa relembrar, porque é quando a colação envolve o filho e o neto, né? Porque geralmente discussão de colação é assim, olha, o pai doou para um filho mais do que poderia dar, então os irmãos vão buscar isso. Essa questão que a Paula traz é de neto. O artigo 2009 diz: quando os netos, representando os seus pais, que é diferente aqui do caso da Paula, mas vamos pegar, sucederem aos avós, serão obrigados a trazer à colação, ainda que não hajam herdado o que os pais teriam de conferir. E aí eu aproveito para lembrar uma coisa que eu recebo consultas constantes sobre isso, cuja resposta está no artigo 2010. Mas antes vou colocar a questão. Muita gente fala, olha, tem um pai com 3 irmãos, um está bem de vida e ele é que sustenta esse pai. E aí ele sustenta o pai a vida toda, esses bens, né, isso que ele paga, né, para o sustento do pai, isso depois pode ser levado ou trazido à colação, né? Você já deve ter se deparado com isso, essas situações de injustiça. 3 irmãos, um está bem de vida, os outros não, e tem um que sustenta o pai, dá 10 mil reais para o pai, para sustentar o pai, pagar cuidador e tal. Isso foi durante 10 anos, isso acumulou então, se fizer a conta, dá 120 mil por ano. Durante 10 anos, 1.200.000. O patrimônio que o pai está deixando é de 1.200.000. Isso seria uma dívida de quem pagou? Vamos ver o que diz o artigo 210. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas do casamento ou as feitas no interesse de sua despesa em processo crime. Bom, isso aqui, nós estamos falando assim, não virão à colação os gastos do ascendente com o descendente. Mas nós podemos inverter a ordem e entender também que isso não seria o caso de uma pensão alimentícia, por exemplo. Isso pode não ter sido fixada a pensão alimentícia judicialmente, mas o caráter dela é uma verba alimentar. A verba alimentar, ela vai ter que ser compensada, né? Não, claro que não. Então, se eu sustentei o meu pai a vida toda, eu não posso depois reclamar esse valor, buscar esse valor, levar esse valor que eu dei, 1.200.000 ao longo de muitos anos, para a colação, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, mas é a interpretação, cujo ponto de partida nós podemos pegar aqui nesse 2010. Mas eis aí a interessância do direito, né? Que é você pensar essas coisas que não estavam previstas, não estão, às vezes, previstas expressamente no texto da lei, como esse, né? Vocês provavelmente já tiveram situações semelhantes a essa. Bom, então, respondendo aí, finalizando, para a gente mudar de assunto, mas não sem antes lembrar que essa colação no Brasil, nós tivemos uma discussão recente no IBDFAN, quando apresentamos um projeto de lei, porque tem muita gente que é contra a legítima, né? E aí acabaria com essa história da colação. Eu sou a favor, porque se um pai quer deserdar um filho, ele é outra história, né? Tem ali os efeitos, tem ali enumerado as causas de deserdação. Mas, por exemplo, um pai que é muito preconceituoso e descobre que a filha tem uma conduta moral, ou filho, diferente
diferente do que ele gostaria que fosse. Isso por si só já tiraria o filho da herança, né? E aí eu completo isso aí com a pergunta da Edna Camargo: e os pais que sustentam os filhos? Né? Pois é, da mesma forma, Edna, que aí isso especificamente está no artigo 2010. Bom, essas doações que devem ser trazidas à colação, elas são chamadas de doações inoficiosas. Isso é que é doação inoficiosa, aquilo que ultrapassa a legítima, que não poderia. E a consequência disto é, se eu deveria levar bens à colação e não levei, isso então tem uma pena. Qual que é? É a pena da sonegação e, portanto, eu perco os bens ali da herança. Bom, isso, gente, dá pano para manga essa conversa. Acho que nós vamos ter que fazer uma live só sobre isso, porque são muitas variantes e variáveis, né? Então, vamos lá, Paula, espero ter respondido. Agora vamos mudar de assunto. A Carliane, tá aí, Carliane? Boa noite, acompanho suas lives. Eu gostaria de deixar minha dúvida. Seria possível propor ação contra genitor de responsabilidade civil, tendo em vista que ele abandonou o menor e a mãe arcou com todas as despesas sozinha? Sei que é possível propor ação de abandono afetivo. Tá. Então, a sua pergunta é interessante, Carliana. Eu já pensei nisso e estou doido para criar essa tese. Ainda não vi nenhuma decisão nesse sentido. Mas olha só, uma coisa é o abandono afetivo. É um direito existencial, não material, né? Eu até falo para os meus clientes que ninguém deve entrar na justiça para reivindicar abandono afetivo por causa do valor da indenização. Porque essas indenizações são ridículas, até porque não tem dinheiro no mundo que pague o abandono afetivo. Isso tem um valor muito mais simbólico, né, para dizer ao Estado: pai, por que me abandonaste? Mas o que a Carliane está trazendo aqui, que, né, tem o abandono afetivo, uma ação, uma reparação civil e tal, isso é uma coisa, isso aí já está bastante comum. Mas a ideia é possível para ele, e esse pai nunca pagou os alimentos. E eu não posso, se eu entrar hoje com a pensão alimentícia, pela lei de alimentos, eu só vou pagar daqui para frente. Ou seja, a partir do momento da citação. Não é nem do momento que eu entrei com a ação, do momento da citação. Então, quando isso não resolveria. Tem 20 anos que o pai abandonou. Então, qual é a tese nova e que a Carliane me instiga a pensar aqui? É propor uma ação não de alimentos, mas é uma ação, pode ser de indenização material, que aí é fazer a conta de tudo que foi gasto, né? E, por exemplo, a mãe pagou a metade, pagou 10 mil, né? E cobrar dele, que ambos são responsáveis, cobrar dele, se ele tem mais ou menos o mesmo padrão de vida, cobrar dele a metade. Ou se ele tem menos, ganha menos, então 4 mil por mês durante 20 anos. Essas despesas, ou então despesas que ele deixou de fazer com tratamento de saúde, que seria não é propriamente uma indenização, mas é uma cobrança aí de valores que seriam devidos, né? Então, eu acho perfeitamente possível, sabe, Carliane? Eu até gostaria de fazer isso, gostaria que alguém procurasse para poder fazer isso. Isso vai ter um efeito simbólico muito importante. Não vi isso ainda. Não, se alguém já viu isso, por favor, aqui vamos aproveitar aqui e falar disso. Eu não vi. Vamos lá, mas entendo possível sim. Né? Agora, Adelina Pardo. Tá aí, Adelina? Vamos lá, que é uma pergunta sobre alimentos compensatórios. Também é outro assunto que dá pano para manga, ou seja, que dá uma live inteira sobre isso. Então, a pergunta da Adelina é: o senhor poderia falar a respeito de alimentos compensatórios, relação com o regime de bens, melhor momento para fazer o pedido, se pode ser cumulado com a pensão, pedido de alimentos provisórios e situação de participação nas rendas? Acho que é um assunto para uma live, sim. O juiz que defere o direito à participação nas rendas do patrimônio comum ainda assim pode deferir alimentos compensatórios. Alimentos compensatórios afastam a possibilidade dos alimentos temporários. Agradeço desde já. Eu vou falar rapidamente, Adelino, porque realmente esse assunto eu gastaria uma hora aqui, né? Eu tenho lá no curso Direito, no curso da Clínica do Direito,
da Direito de Família, Teoria e Prática, tem uma aula sobre isso, só sobre isso, mas aqui eu vou resumir. Alimentos compensatórios é uma ação afirmativa em que eu fui o primeiro advogado a ganhar alimentos compensatórios, e isso foi no ano de 2000, 2002, mais ou menos, e eu tive, aí já passo a responder a sua pergunta, eu pedi alimentos compensatórios e alimentos convencionais. É possível que haja os dois. E o juiz fixou, porque são coisas diferentes. Alimentos convencionais são alimentos para a necessidade. Os alimentos compensatórios é para quê? Para compensar o padrão de vida. Isso não é para qualquer mulher, não é para qualquer, o homem também pode pedir, mas em geral é a mulher, tanto decorrente do casamento quanto decorrente da união estável. Tem que ser um casamento longo, tem que ter tido uma queda brusca no padrão de vida. E hoje nós temos dois tipos de alimentos compensatórios, porque como isso não está na lei, é uma construção doutrinária e jurisprudencial, né? Essa primeira ação que eu ganhei foi uma ação de alimentos compensatórios para não ter partilha de bens, o regime era comunhão parcial de bens, mas a mulher não tinha tido acesso ao patrimônio. Então o juiz fixou lá a pensão compensatória e a pensão convencional. Isso é um tipo de compensatório. Mas antes disso, alguns tribunais até já davam, e hoje é a tendência, nós temos de fixar os alimentos compensatórios até que se partilhe o patrimônio. É como se fosse assim, você está enrolando, né? É uma forma, inclusive, de desenrolar a partilha. Se você está enrolando isso, então você vai pagar até que se partilhe. Aí ninguém vai querer enrolar mais. Em síntese, nós temos dois tipos de pensão compensatória. Essa humanitária, que independe do regime de bens, pode ser inclusive da separação de bens, aliás, principalmente no regime da separação de bens, e essa que é uma pensão compensatória até que se faça a partilha dos bens. Essa tem sido mais fácil, sabe? Porque os juízes veem isso com simpatia, né? Veem isso com simpatia e tem dado, o STJ já deu, vários tribunais estaduais, e é muito justo, né? Essa é uma das formas que eu falo isso muito lá no curso, assim, como é que nós vamos impulsionar a partilha de bens, fazendo pedido de alimentos compensatórios até que se partilhe os bens. Essa é uma das formas, né? Bem, então é isso, Adelina, não sei se está aí, se estivesse presente. E agora vamos, Daniela Fortunato, seguindo aqui a ordem, vou dar uma acelerada para ver se consigo responder todas, tá? Ex-companheira e dependente econômico por 25 anos, que foi abandonada economicamente pelo ex e ele ainda cria embaraço para não dar a parte dos bens adquiridos durante a união estável. Cabe indenização? Cabe também registrar BO por violência patrimonial, Maria da Penha? Sim, Daniela, essa pergunta sua está conexa a que nós acabamos de receber, de responder, e talvez até já tenha sido respondida. Então, primeiro, tem essa relação de dependência, teve queda no padrão de vida, sim, e se está criando embaraço, uma razão a mais. E, além dessa ação compensatória, pode também falar da violência patrimonial. Esse artigo que está lá na Lei Maria da Penha, escondidinho, mas que nós podemos usar mais, né? Bom, depois vamos lá para Rosânia Pimenta, vamos lá. Rosânia, estou com processo de exoneração de alimentos, alimentada, já está com 24 anos de idade. Meu cliente não tem notícias dele desde a audiência há 23 anos. O juiz encontrou o endereço, porém o oficial de justiça alega ser de risco. Mediante essa situação, eu posso requerer ao juiz que suspenda o depósito na conta da genitora provisoriamente, que a empregadora do alimentante possa depositar em uma conta judicial até que a alimentada, né, ou alimentária, possa se manifestar? Sim, é uma boa ideia, eu tentaria, Rosânia, porque será que como que ela estava pagando isso, né? Se ela está desaparecida, se eu entendi bem, ela está desaparecida, você está depositando isso e essa verba pode nem estar indo diretamente para ela. Eu faria isso, porque depois quando ela vier cobrar, executar, né, fala, bom, tá aqui, você não apareceu, né? Então é isso.
Vamos lá. Agora uma pergunta de Marco Antônio Soares. Não sei se está aí, Marco Antônio. Professor, achei super interessante essa matéria, contudo me chamou a atenção a questão que toca na igualdade entre filhos. Vamos lá. Penso que a igualdade entre filhos deve sempre prevalecer relativamente ao cunho legal de direitos e deveres, ao que me parece uma questão mais objetiva envolvendo aspectos patrimoniais. Por exemplo, quando um filho é descoberto após muitos anos e nunca teve qualquer afetividade entre pais e filhos, isso é muito comum, né? E quando você descobre que tem um filho, o afeto não nasce assim, porque pai e filho, a relação é uma relação o afeto é construído, né? Então, você descobriu, não nasce aquilo ali, você pode até construir aquele afeto, mas ainda não. Bom, nessas hipóteses, a igualdade entre filhos no quesito afetividade, continua o Marco Antônio Soares, me parece uma questão de cunho moral e subjetivo, a qual, na prática, se torna muito difícil exigir do genitor ou do próprio filho, sim. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, que o ângulo pelo qual se vê o pai em relação ao filho é uma coisa, isso aí é interessante, olha só. O pai não viu, não sabia, nem sabia daquele filho, ou sabia, não teve convívio nunca. Agora, vamos passar para o lado do filho. O ângulo pelo qual o filho vê, o pai, o filho, ficou uma ausência, né? Não tinha o nome dele na certidão, ou se tinha de outro, aquele genitor, que aí nós estamos falando de genitor, não de pai, às vezes genitor coincide com pai. Para ele é diferente. Então, todas as experiências, todos os clientes que eu tenho de filho, filha, de investigação de paternidade, é que tem sempre uma expectativa, ficou sempre um buraco, tem sempre uma apreensão, um medo de não ser amado, né? E essa é a essência da vida. Mas, então, voltando aqui, estou aproveitando a pergunta do Marco Antônio para poder fazer essas reflexões, esses diferentes ângulos de visão sobre pai e filho, né? Em relação à descoberta de que uma pessoa é filha, após ser tratada por anos como sendo, por exemplo, afilhado, como no caso exposto na novela. Eu não sei se você sabe, eu sou noveleiro, né? Até dou alguns palpites na novela lá, uma assessoria, mas essa novela, em algumas novelas da Globo, e minissérie e tal, e essa relação, essa novela Pantanal, ela é direito de família moderno, contemporâneo, né? E eu não sei se vocês viram uma matéria, o último boletim do IBDFAM, e, aliás, aproveito para lembrar, quem não é sócio, venha se associar, e quem não puder, não quiser, pelo menos pede para fazer inscrição para receber esse boletim. No último, teve uma matéria muito interessante, que são 5 tópicos da novela, essa novela que está passando aí, Pantanal, de direito de família, que é o pai, que é exatamente isso aqui que o Marco Antônio traz, o pai que criou um filho, como se fosse afilhado, aquela história, né, que não assumia, então não registrou, ele não é filho registral. O pai que era casado, mas só tem uma separação de fato lá da mulher, portanto, qual é o estado civil dele? O casamento acabou, mas era uma mera reminiscência cartorial. Agora a mulher morreu, não sei se morreu, ele é viúvo, como é que é? Aí nasce a tese do divórcio pós-mortem e vai por aí afora. Mas depois vocês vejam lá a matéria no IBDFAM, que é muito interessante. Aliás, a teledramaturgia brasileira ela é muito rica e tem gente que a gente fala muito disso, direito de família do começo ao fim. Bom, então, em relação, vamos lá, então, até mesmo porque pelos próprios fundamentos de parentesco socioafetivo, que é trato, fama, vejo não ser exigível a ponto de eventual responsabilização ou tratamento afetivo desigual. Bem, observação. Pode ser moralmente não aceito o eventual tratamento afetivo desigual, o que não afasta os critérios subjetivos, né? Se me permite, gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre esses aspectos. Pela admiração do seu conhecimento, resolvi tentar conseguir ouvir seu posicionamento caso leia esta mensagem. Está lido, é entendido e trago aqui para todos. Em síntese, né, o que o Marco Antônio Soares, está aí, Marco Antônio, quer dizer como lidar com essas questões dessa igualdade de filhos, porque a lei diz que é
e que são iguais, somos todos iguais, não tem filho ilegítimo, filho é filho, ponto. E tem que ter tratamento igual. É claro que na prática isso nem sempre acontece. Por exemplo, um filho fora do casamento, ou um filho de um casamento anterior. Atualmente, o pai está casado com uma mulher e ele está ali apaixonado, envolvido com a mulher, e aí ele vive em função daquela mulher e dos filhos. Os filhos do primeiro casamento, no qual ele abandonou a mulher, ou a mulher o abandonou, tem sempre uma vingança, acaba dando um tratamento diferenciado. Mas, do ponto de vista subjetivo, né, não tem como obrigar ninguém a amar. Nós podemos até estabelecer sanções, por exemplo, quando é filho pequeno, né, de fazer, aplicar as astrentes, que são essas multas que tem, né, pelo descumprimento da convivência familiar. Mas, do ponto de vista subjetivo, não há como obrigar. Isso realmente é um problema, sabe, Marco Antônio? Mas também isso daria uma outra live. Vamos voltar a falar sobre isso, tá? Aí eu vou, antes de responder a pergunta da Flávia Cristina, aqui, ó, vou responder algumas que estão aqui, porque está enchendo de perguntas. Ação de reembolso, né, professor? Isso seria, a gente pode dar um nome de reembolso. Talvez alguém já tenha feito essa ação de reembolso. E a prescrição disso? Bom, contra menores não corre prescrição, lembrando disso. E se já é maior, a prescrição é de 2 anos. Então tá, tem 20 anos, eu quero fazer a maioridade aos 18, então ainda não está prescrito, eu posso cobrar 20 anos. Se são 22 anos de abandono, eu posso cobrar só os 20 anos, porque 2 já prescreveram. Então esse reembolso, eu não vi, não sei se você já viu isso, se cerqueira, né? Que se você já viu alguma ação dessa, mas eu nunca fiz, mas fico doido para fazer isso, porque é muito injusto, e é o nosso desafio, entre o justo e o legal, o que fazer, né? E agora da Lica, Alia, pai que emprestou dinheiro a vida inteira, pode ir à colação? Uma coisa é empréstimo para o pai, se tem prova. Claro, lembrando, ganha na justiça não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito. Aí é um pouco diferente do que o tratamento que foi feito para as despesas ordinárias, né? A semelhança do que está lá no artigo 2010 do Código Civil, né? Então, isso aí é diferente. Aí eu entendo que os empréstimos, né, podem sofrer, podem ter uma compensação. Aí acho que é bastante diferente. E aí, bom, vamos lá. Flávia Cristina, estou acompanhando uma ação de divórcio em que a esposa sofreu violência doméstica e deixou o lar conjugal. Durante o processo, o marido ficou com todos os bens, muitas cabeças de gado, veículos, dinheiro no banco. Foi decretado o divórcio liminar. Agora saiu a sentença em que o juiz decretou a partilha, determinando o pagamento de uma quantia em dinheiro em favor da esposa. E, no tocante ao gado, será necessária avaliação. O marido apelou. Neste caso, posso fazer o cumprimento provisório da sentença ou tem que aguardar a apelação? Obrigado, boa noite. Professor, na sentença também houve a fixação de alimentos em favor da esposa e da filha do casal, estudante e maior, mas curso em faculdade. Claro, pensão para filho maior existe. Ela só muda o nome, ela deixa de ser um dever de sustento, que vai até os 18 anos, e a partir dos 18 passa a ser uma obrigação, enquanto tiver necessidade. Então, claro que isso aí pode ser executado imediatamente, mas a partilha de bens, aí é um pouco mais complicado de executar, vai ter que esperar a apelação, né? Aí, então, foi decretado divórcio, agora saiu a sentença que o juiz decretou a partilha, né? Porque a partilha, claro que a gente pode até fazer uma execução provisória em algumas situações, mas nesse caso eu entendo que é preciso esperar a apelação para a partilha, né? Bom, vamos lá. Agora a pergunta da Valquíria Marinho. Boa noite, professor. Também vamos falar sobre alimentos, tá? Preciso que me tire uma dúvida. Em ação de divórcio litigioso, o ex-marido trabalha, ex-mulher é aposentada, possuem grande patrimônio. Ela está pedindo alimentos, alegando que não trabalha. Ele não quer pagar,
devido ao grande patrimônio que ela irá receber, além da aposentadoria que já recebe. Qual tese posso usar para que ele possa conseguir não pagar a pensão? Pensão alimentícia é sempre a discussão do binômio necessidade e possibilidades. Regrinhas básicas, né? Isso todo mundo já sabe, mas é só a gente voltar nesse raciocínio para achar um caminho, para achar uma resposta. Então, se a mulher, se ela tem uma aposentadoria, e claro que falta detalhes do caso aqui, né? Se ela tem uma aposentadoria, depende do valor dessa aposentadoria, se ela pode sobreviver com isso. Então, ela tem uma aposentadoria, vamos imaginar aqui valores, ela tem uma aposentadoria de R$5.000, mas ela gasta R$50.000 por mês, o padrão de vida dela era alto. Vai depender se ela tem acesso a esse patrimônio, porque quando você diz aqui do patrimônio que ela receberá, como ela não recebeu ainda, não dá para a gente trabalhar com o verbo no futuro. Então, assim, o patrimônio que ela vai receber como da meação, né? Então, até que se partilhe, ela pode pedir essa pensão. Mas, qual a renda dele, né? Se a renda dele, por exemplo, ele ganha 5 e ela ganha 50, ela ganha 5, ele ganha 50, e tem 25 anos de casado e vai ter uma queda brusca no padrão de vida, aí o juiz certamente vai fixar uma pensão para ela. Mas como nós estamos aqui como advogado do diabo, né, porque aqui nós estamos pegando um caso concreto para poder pensar teoricamente as situações e pegar o caráter universal que cada uma dessas particularidades tem. Então vamos imaginar, agora para defender o lado da mulher que vai receber, é isso que eu falei. Agora, o homem, para defender a tese do homem que parece ser o seu cliente, né, Valquíria? Ele recebe quanto? Se ele recebe 50 mil, tem 50 mil de renda, diferente, é difícil defendê-lo. Agora, se os 50 mil de renda que ele tem advém de frutos da propriedade comum do casal, aí acho que fica até mais difícil, porque, na verdade, você se lembra daquele artigo 4º da Lei 5.478, a Lei de Alimentos, de 1968, diz que eu posso, além dos alimentos, eu posso pedir os frutos dos bens comuns. E o juiz tem que decretar isso liminarmente. Está achando mais fácil defender aí a mulher. Mas como nós fomos contratados aqui nesse momento, eu, como advogado do diabo, somos do lado do homem, como fazer para evitar isso, né? Porque o direito é esse eterno exercício de argumentação e contra-argumentação. Então, a argumentação aí talvez seja, olha, ela não precisa, né? Ela não tem esse padrão de vida. Ou então, assim, no máximo, eu vou dar a pensão até que ela receba. Não seria uma pensão eterna, seria uma pensão transitória, né? Algumas pessoas dizem provisória. Eu prefiro não usar esse termo provisório, porque os alimentos provisórios, elas são sempre provisórios, né? Então é transitório, quer dizer, por um tempo determinado, né? Então é isso aí, complementando aqui, alguém falou, advogando em, quem que é, não dá para saber o nome, vou ler, pensão alimentícia para a filha, agora a filha alcançou maioridade, então o pai concorda em pagar a pensão para o ex-cônjuge. Qual ação? Somente homologação, já que todos estão de acordo? Sim, basta fazer uma homologação. E hoje a homologação, às vezes está muito mais simples fazer uma homologação disso no juizado, no Sejusc, né, que fica bem mais simples, né? Bem, vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui da Andréia Bernardina. Professor, em caso de execução de alimentos já em curso, quando o filho completa a maioridade, corre prescrição ou estão incluídas as parcelas vincendas no curso da ação? Aí se ele completou a maioridade, ele só vai poder cobrar nos 2 anos, porque a prescrição é de 2 anos, né? Então ali, aquelas prestações vencidas, sim, claro, e as vincendas no prazo de até 2 anos. Depois de 2 anos, mas se já está em curso, não, aí não, ele já entrou com a execução, né? Porque se fosse assim, seria muito fácil, no raciocínio contrário, eu não pagar a pensão alimentícia, só enrolar um processo
E a coisa mais fácil que tem é enrolar um processo, porque a justiça não anda, aliás, você não precisa fazer força nenhuma, né? Só não fazer força para ele andar, e aí o tempo iria consumir esse direito. Então, não. Se já está em andamento, se já então são devidos, sim, né? Bom, vamos lá, nós estamos encerrando a nossa live, e aí eu vou responder uma aqui da Alexandrina. Professor, de onde você é, Alexandrina? Ação regulamentar de visitas, suspeita de abuso sexual, suspeito pela mãe que sofreu violência. Qual o argumento para que não seja deferido a pernoite, filho de 9 anos e filho de 3 anos? Bom, o argumento é esse, do abuso, né? Agora, provar isso é que é difícil, né? Porque essas histórias de abuso, eu pego a sua questão, Alexandrina, só para falar desse assunto e recomendo alguns filmes que direito e arte estão sempre juntos, né? Eles não devem se separar, e eu faço indicação desses filmes, né, naquele meu livro, Direito das Famílias. Ao final de cada capítulo tem indicação de vários filmes sobre cada um dos assuntos do direito de família. Isso nos ajuda muito, e às vezes eu até peço a alguns clientes para ver determinados filmes. Isso ajuda na reflexão, porque é um dos assuntos mais difíceis, esse do abuso sexual. Porque em princípio é a palavra de um contra o outro, mas isso causa um horror tão grande que os juízes sempre, quando fala que tem abuso sexual, os juízes sempre cortam, sempre interrompem a convivência, né? E foi por isso que um dos motivos do grupo de mulheres que pretendia revogar a lei da alienação parental foi por causa de situações assim, ou seja, quando o abuso, elas alegam que não se pode mais invocar o abuso sexual porque a defesa disso é a alienação parental, ou seja, elas distorcem a lei da alienação parental e dizer que a lei da alienação parental é perversa porque ela só tem servido para evitar que as pessoas invoquem o abuso sexual. Já tive vários casos de abuso sexual, uns eu perdi, outros eu ganhei, não é uma coisa fácil nem simples, mas a partir do momento quando você leva, quando é o menor, né, você vai, não é nada assim, mas vejam lá os filmes que eu indico nos meus livros e vocês vão entender um pouco mais sobre abuso sexual. É muito, muito curioso isso, né? Isso nos leva a uma reflexão profunda, né? Mas aí então abuso é difícil. Agora, quando tem os menores, né? Como é que isso vai ser provado? Porque não tem testemunha disso. Em geral é por perícia, e é preciso que tenha uma perícia muito bem feita. Não é qualquer um que sabe fazer isso. Eu já tive muita dificuldade de encontrar bons peritos para isso, sabe? Mas é possível, né? De nada, Alexandrina, espero que a nossa audiência amanhã, boa sorte para você. Provavelmente não vai resolver, não sei se você não deu para entender direito de qual lado você está, mas nem interessa. O que interessa é que isso é uma das questões mais tormentosas para nós, né? Porque você tem uma responsabilidade. Quando você fala de abuso sexual, de menor, geralmente do pai em relação a filhos, ou da mãe, né? Quando é nessa que entra uma coisa mais forte, né, da existência da civilização, que é o interdito proibitório do incesto. Você estaria ali rompendo essa lei universal, né? Então é das crianças da mãe. Então você está rompendo isso não tem relativização, né? Porque você pode relativizar, o marido traiu, a mulher traiu, você pode perdoar, você pode, né, relativizar, traiu porque o casamento já tinha acabado, tem mil histórias que você pode florear, contar, defender, ter razões de um lado, do outro, mas esse não tem relativização. Isso é muito cruel. Agora, eu já vi grande parte da acusação dos abusos, Alexandrina, que eu tive foi invenção da mãe. Mas não é porque ela fez isso de maldade, é porque ela acreditava mesmo naquilo. Porque criança fantasia, né? A mãe fantasia, às vezes faz de vingança, mas eu não tô, é muito, muito difícil, é uma das questões mais tormentosas e não tem uma regra absoluta. Então, tem um filme que é
A Testemunha, e tem outros vários filmes que eu indico lá no livro que eu acho que vai dar um bom cenário para poder refletir e aprofundar sobre isso, né, gente? Bom, nós ficamos por aqui hoje, antes que o Instagram acabe encerre, né, a nossa live, e quero convidá-los para a live de quinta-feira, nesse mesmo horário, 19h33, com a Duína Porto, onde nós vamos, além da Duína, nós teremos também um convidado especial, na verdade 3, não sei como é que nós vamos fazer aqui tecnicamente, que é o Trissal, né? Essa é uma questão também que nos interessa a todos, né? Segundo o autor daquele livro Monogamia é talvez a única questão filosófica séria do nosso tempo, né? E a Duína fala das conjugalidades diversas, né? Vamos falar sobre isso na quinta-feira, não quero dar spoiler não, vai ser super legal. Obrigado, gente, e até quinta, se Deus quiser. Um abraço.